Olá pessoal, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a história do Brasil. Nós estaremos falando sobre o primeiro reinado. Ok, pessoal? Na semana passada nós vimos como que foi o período em que Dom João, junto com a sua corte, veio ao Brasil. E nós vamos estar estudando agora um período em que o que vai acontecer posterior à sua saída do Brasil. Quais são as transformações e os impactos que essa vinda trouxe para o nosso território, ok? Bom, vamos só entender aqui. No primeiro tópico eu coloquei, dia do fico, 9 de janeiro de 1822. O que é isso? Bom, quando Dom João VI ele regressa para Portugal, ele vai deixar o seu filho Dom Pedro aqui no Brasil. E aí o que você vai ter lá em Portugal? Lembra que eu falei da questão da Assembleia Constituinte, estabelecer uma Constituição para delimitar os poderes de Dom João? Essa Assembleia Constituinte também vai compreender que o Brasil deveria voltar à condição de colônia. Então essas pessoas que queriam estabelecer a Constituição também não queriam fazer com que o Brasil voltasse, regressasse àquela situação e fazer, vamos dizer, um processo de recolonizar o Brasil, né? Fazer ele virar novamente uma colônia, de regressão. E aí isso vai causar uma insatisfação muito grande nos brasileiros, naqueles que viviam aqui no território no Brasil. Porque lembra que quando Dom João ele vem para o Brasil, ele faz a abertura dos portos, as nações amigas, dá uma liberdade de comércio, né? Traz uma transformação econômica, eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, e isso faz com que o Brasil ele tenha muitos privilégios. Privilégios esses que as pessoas não vão querer perder. Então, vai gerar uma comoção nacional muito grande, com quase 8.000 assinaturas, que vai chegar diante de Dom Pedro, chegar diante de Dom Pedro, e falar: Dom Pedro, por favor, não vá para Portugal, fique aqui com a gente, lute pelo Brasil. Então ele falou assim, pela questão do bem, se é para bem da nação, eu fico no Brasil, não volto para Portugal e fico aqui com vocês. E aí, em seguida, o príncipe montou um governo próprio para o Brasil, com ministros, entre os quais se destacava José Bonifácio. Diante mais da pressão das cortes, o que você vai ter? O regente vai proclamar a independência no dia 7 de setembro de 1822. Então, mediante as pressões de Portugal, Dom Pedro I ele vai estabelecer aqui no Brasil um país independente de Portugal. Vai ter um certo conflito, virão algumas pessoas até para querer, alguns portugueses para tentar lutar, mas vai ser bem abafado, isso depois vai ser coberto. O Brasil vai pagar uma indenização para que Portugal reconheça a sua independência, vai pagar também uma indenização para a Inglaterra reconhecer a sua independência. Os Estados Unidos vai ser o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Mas esse processo diplomático foi um processo financeiro também, ok? Bom, o Brasil está independente. O Brasil, mesmo se tornando independente, ele não vai romper com a estrutura que existia no período colonial. Ou seja, a escravidão ela vai continuar. Você vai ter um país ainda agrário, um país que ainda importava produtos manufaturados. Então, o Brasil ainda vai continuar ainda bem daquele estilo colonial. Isso não vai trazer essa mudança, de agora país independente, não vai trazer mudanças profundas na estrutura do nosso país, ok? Bom, além disso, o que você vai ter? A separação definitiva entre Portugal e Brasil possibilitou o surgimento de um Estado, de uma nação e de uma identidade nacional de brasileiros, que até então não existiam. Então foi necessário elaborar não só um governo próprio, mas também um aparato administrativo, um sistema tributário, um sistema eleitoral, um exército, código de leis, um senado, uma câmara de deputados, um sistema escolar. Você precisava criar uma nação, criar símbolos para essa nação, criar uma bandeira, criar um hino, ok? Então você precisava desses aparatos para você formar uma nação. E aí, aqui nós vamos mostrar para vocês agora a bandeira do Império. Primeira bandeira do Império aí, bonitona, do Brasil, que era o símbolo da Casa de Bragança. Bom, então nós vimos aí que o Brasil independente vai continuar com a mesma estrutura colonial, a mesma estrutura social, e havia necessidade de criar uma identidade nacional, né? De criar uma nação, exército, enfim,
vários aparatos que uma nação precisa ter. E como nós vamos ver como vai ser configurado esse primeiro momento de governo, que é chamado de primeiro reinado, que Dom Pedro I ele vai ser coroado imperador do Brasil, e vamos ver como vai ser o seu governo durante esse período. Bom, o Brasil, independente, ele organizou uma monarquia constitucional. Então, peraí, enquanto os outros países da América estavam se tornando independentes e proclamando uma república, o Brasil ele vai estabelecer um governo monárquico, vai estabelecer uma monarquia no Brasil. Olha que interessante, monarquia, claro, submetida a uma constituição, mas vai continuar com a concepção de uma visão monárquica com o imperador. Além disso, você vai ter também o quê? A primeira versão da Constituição vai ser criada em 1823, que previa a limitação do poder imperial e do acesso de portugueses aos cargos públicos. Ok? Então, a primeira Constituição, a primeira Assembleia Constituinte, com todos os deputados escolhidos para participarem dessa Assembleia Constituinte, vão limitar os poderes de Dom Pedro I e vão limitar a participação de portugueses nos cargos públicos. E aí o que você vai ter durante esse processo? Vai ser uma Constituição que vai ser rejeitada por Dom Pedro I. Ele não vai aceitar essa limitação dos seus poderes. E vai mandar fechar a Assembleia Constituinte, vai mandar prender todo mundo e ele vai estabelecer uma Constituição. Essa versão da Constituição a versão final vai ser feita em 1824. Então a primeira Constituição do Brasil vai ser elaborada em 1824. E vamos verificar agora. Por quê? Com essa Constituição feita por Dom Pedro I, ele vai determinar a subordinação da Igreja ao Estado. A concepção da Igreja agora ela vai estar submetida às vontades do Estado. E vai ter a concepção também do apadrinhamento. O Estado e a religião, elas andam próximas, são amigas. Mas quem comanda é o Estado, é o governo em cima da religião. E também a existência de 4 poderes. Que poderes são esses? O executivo, o legislativo, o judiciário e também um poder moderador. Coloque isso na cachola de vocês, porque isso é extremamente importante. Como aquela Constituição de 1823 previa limitação dos poderes de Dom Pedro I, ele vai elaborar a Constituição de 1824, que vai estabelecer o poder moderador, que era um poder que fazia com que o imperador intervisse em todas as outras esferas. Como assim? O imperador agora, ele poderia fechar, abrir congresso, fazer e desfazer as leis que haviam sido resolvidas lá no congresso. Ele podia estabelecer se a pessoa podia ser eleita ou não. Então existia divisão de poderes, mas o imperador ele podia intervir em qualquer aspecto de qualquer poder que estivesse lá submetido a ele. Ele poderia interferir em tudo. Então vamos dizer que ele tinha muitos poderes nas mãos dele. Ele podia movimentar o que ele quisesse. Era um poder realmente, a gente podia interferir em tudo. E nessa época o voto era censitário, ou seja, dependia de você ter uma renda, só homens podiam votar. Tinha que ter um determinado valor de renda para você conseguir votar. Tanto que também era até considerada era a Constituição da mandioca, porque só podia comprar quem tivesse condições de comprar uma determinadas sacas, né, de mandioca. Definindo o modelo político com uma monarquia centralizada, ou seja, os poderes concentrados na mão do monarca, concentrados na mão de Dom Pedro I. Ok? Bom, esse período é importante nós frisarmos que ele vai ser marcado por alguns eventos. Dentre eles nós temos o quê? A Confederação do Equador. A Confederação do Equador, o que você vai ter como característica desse período? Lembra que eu falei que Dom Pedro I ele vai anular a primeira ideia de Constituição do Brasil de 1823? Isso vai causar uma insatisfação muito grande em alguns grupos sociais, principalmente Manuel de Carvalho, que fazia parte da região Nordeste. E aí o que ele vai fazer durante esse processo? Junto com o Frei Caneca, eles vão montar um movimento nordestino que vai ampliar
para as alas populares a insatisfação com o governo, não aceitar o que Dom Pedro I queria fazer com o Brasil. Então, o que você vai ter? Durante um processo, você vai ter a independência da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Eles vão estabelecer uma república e vão estabelecer uma nação independente do Brasil. Durante esse processo da Confederação do Equador, o que você vai também como característica que vai enfraquecer o movimento, vai fazer com que o Dom Pedro I ele anexe essas regiões novamente ao seu poderio? Você vai ter a divisão de duas alas, a ala dos populares e a ala das elites agrárias. Por quê? Dentre as concepções desse processo da Confederação do Equador, existia a concepção de acabar com o tráfico negreiro, de acabar com a escravidão e trazer alguns direitos populares, o que era desagradável aos ouvidos das elites agrárias. Por mais que estivessem insatisfeitas com o governo de Dom Pedro I, com a concepção dele, não queriam dar essa abertura toda para os populares. Então você vai ter um rompimento entre essas elites agrárias e essas alas populares, nessa insatisfação, esse racha nesse movimento. É nesse momento de racha, de fraqueza, que Dom Pedro I vai dominar essa área, claro, com a ajuda da Inglaterra, que vai bancar, vai pagar para que o exército da Inglaterra o ajude a sucumbir esse movimento e domine essa região. E ele vai conseguir anexá-la novamente. Além da Confederação do Equador, nós vamos ter também aí a questão da Guerra da Cisplatina, vai acontecer de 1825. Vai se iniciar em 1825. O que é a Cisplatina? A Cisplatina é o atual território uruguaio, ok? Lembrando que durante esse processo, já ainda como colônia em 1680, Portugal vai anexar essa região, que era chamada de Colônia do Sacramento. Mas em 1777, a Espanha vai dominar esse território e vai efetivar a colonização daquela área. E aí, com a efetiva colonização daquela região, que nós podemos verificar ali que hoje é o atual território uruguaio, ela vai estabelecer o estilo de colonização deles, a concepção espanhola em cima daquela organização social, ok? E aí, o que você vai ter? Quando Dom João ele vai anexar essa região e o Brasil posteriormente vai se tornar independente no governo de Dom Pedro I, aquelas pessoas que viviam nessa região, na Cisplatina, não vão querer fazer parte do Brasil, desse país independente, até mesmo porque os hábitos dos brasileiros eram diferentes, a língua era diferente, a cultura era diferente. Então, eles não tinham interesse de participar desse processo de independência e pertencer ao Brasil. O que você vai ser gerado no coração desses colonos que viviam nessa Cisplatina? Uma revolta em relação a Dom Pedro I, que vai ter o apoio de quem? Da Argentina. A Argentina já é um país independente, vai lá e vai ajudá-los nesse processo de luta para a independência, mas a Argentina ela faz isso já com os interesses, depois ajudá-las e anexar, depois pegar essa região para eles, fazer parte do território deles. Só que você vai ter durante esse processo aí. É importante falar que essa Guerra da Cisplatina é chamada de Guerra Impopular. Causou uma insatisfação muito grande nos brasileiros, porque não queriam que Dom Pedro I gastasse tanto dinheiro com essa guerra, porque saberia que iria gastar esse dinheiro muito elevado e provocaria, claro, o aumento de impostos. Então gerou uma insatisfação popular muito grande essa guerra, que durou aí até 1828, quando a Inglaterra vai fazer um acordo diplomático entre a Argentina, a região da Cisplatina e o Brasil, falando assim, não vai pertencer nem a Argentina e nem o Brasil, vamos lá, é um país independente, deixa eles serem independentes. E aí vai se formar o Uruguai a partir dessa concepção, após essa intervenção da Inglaterra. Bom, vencida a rebelião no Nordeste, o Império deparou-se com um desequilíbrio na balança comercial, ou seja, gastou-se mais do que aquilo que entrou de dinheiro. As denúncias também de corrupção no governo, a inflação que prejudicou o comércio, a forte oposição ao modelo centralista, o desgaste político com a perda da província da Cisplatina, essa questão aí que gerou uma insatisfação popular muito grande, e sem contar
com o apoio da elite brasileira, Dom Pedro I ele vai renunciar ao seu trono em 1831. É claro que ele não vai renunciar só por isso, ele vai renunciar também porque há um interesse de lutar pelo trono português. Ele vai lá porque a sua filha tinha o direito ao trono português, mas enfim, vai lá brigar com o seu irmão em relação à questão do trono. E aí, enfim, Dom Pedro I ele vai voltar para Portugal e vai deixar aqui seu filho, ainda criança, como príncipe regente do Brasil. Ok? Bom, eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço, um beijão para vocês, bons estudos.